Então, obrigado pelo convite. É a sexta vez que estou aqui no Espinhal. E, de facto, esta ideia de comparar como é que nós fazemos no mundo inteiro é muito interessante e chegaremos à conclusão se fazemos igual ou não. Ter um bocadinho a noção do que é esta evolução, esta fisiopatologia da espondilolistese degenerativa, começa numa degenerescência da faceta articular e vai chegar até uma perda de lordose. Prevalência diferente entre homens e mulheres e aquilo que é a definição de uma espondilolistese de baixo grau. Eu gosto sempre de fundamentar a minha cirurgia na melhor evidência da literatura. E quais são as minhas indicações para a cirurgia? Então é a persistência ou a recorrência de dor lombar e de ciatalgia ou de claudicação, que tem um impacto significativo na qualidade de vida do doente e para a qual foi tentado um tratamento pré-operatório eficaz, pelo menos durante 3 meses, com progressão neurológica e sintomas desfincterianos. Além destes sintomas, também é importante termos uma ideia se há ganho compensatório, se há comorbilidades importantes, se há litigância e também perceber quais são as expectativas do doente. Isto é muito importante em qualquer cirurgia e esta também. Qual é o racional para a cirurgia? Os dados do SPOD já publicados com um follow-up mais tardio em 2018, 8 anos de follow-up, mostram que há um aumento significativo com a cirurgia em todos os outcomes primários comparado com o tratamento médico. Qual é o objetivo da cirurgia? Descompressão, libertar a compressão radicular e os sintomas de claudicação neurogénica, fazer fusão para eliminar ou prevenir a instabilidade e também nos casos de dor facetária ou de dor discal, aliviar essa dor lombar. O tipo de instrumentação com parafuso só ou adicionar ou não queijo tem a ver com todos estes parâmetros que vamos querer obter, restaurar o balanço sagital, fazer uma descompressão indireta, promover fusão em casos de risco de pseudoartrose e minimizar o desvio se possível. Temos que ter em conta, quando oferecemos cirurgia aos nossos doentes, quais são as complicações cirúrgicas expectáveis. Aqui elas estão expostas de um modo geral, que cada uma das cirurgias terá a sua própria complicação. O que é que eu olho quando vejo estes doentes? Vejo se a dor é predominantemente lombar ou radicular, sabendo que a cirurgia tem um efeito melhor sempre para a dor radicular. Quais são os fatores de risco associados que o doente tem para a pseudoartrose? A sua idade, as suas comorbilidades. Vejo também se há estenose do canal ou se há uma estenose foraminal, se há uma instabilidade radiológica, se há uma antro ou uma retrolistese, como é que está o balanço sagital, se precisa de intervenção ou se a minha intervenção vai desbalancear o doente. Olho para o alinhamento das facetas sagitais e também quais são os níveis da coluna que estão envolvidos. E equaciono as vantagens e os riscos de cada uma das cirurgias. A fusão faz sentido. Claro, a pseudoartrose está associada com níveis funcionais, com outcomes funcionais e de dor bem menores. Torna-se necessário atingir uma fusão sólida neste tipo de doentes. E o Support Trial, que é aquele que tem uma maior qualidade de evidência, mostra que é a fusão que oferece resultados melhores e mais duradouros. Aqui também um estudo sistemático de revisão com 13 estudos mostra que os outcomes clínicos são mais satisfatórios quando a fusão é feita do que com a descompressão apenas. Para obter fusão, ela pode ser instrumentada ou não. O mesmo estudo que eu referi há bocadinho, do Martin, baseado em 13 estudos, mostra que a instrumentação aumenta significativamente a probabilidade de ter uma fusão sólida. Isto já nos tinha sido mostrado em 97 por este paper inicial publicado no JBJS. Apesar disto tudo, haverá ainda um papel para a descompressão. Vários estudos mostram que você tenha fusão ou pseudoartrose, eles vão gerar um outcome clínico semelhante a 2 anos. E cito aqui 2 estudos em que mostram que não há uma diferença de resultado clínico. De todo modo, identificando fatores de risco para reoperação ou para mau resultado, como um ângulo facetário superior a 50 graus, ou um aumento de discal superior a 6,5 da altura do disco, ou uma espondilolistese com mobilidade, com este critério, eu julgo que a descompressão, sem qualquer outra intervenção, não tem papel. E quando estes fatores se somam, a possibilidade da cirurgia correr mal sobe para 75%. Um outro paper aqui também que mostra bem quais são os riscos de pseudoartrose
E um paper que nós gostamos e que vem um bocadinho calcionar aquilo que já era a nossa prática desde os anos 2000, que é naquele doente que tem este tipo de patologia, em que você faz uma recalibração descrita originalmente por Senegá, torna-se interessante fazer uma estabilização laminar, no caso com Coflex, e nós usamos esta técnica muito desde o início dos anos 2000. Quando pensamos em fazer instrumentação, que tipo de instrumentação? Aqui, mais uma vez, correndo ao Support Trial de 2018, mostra que os outcomes foram iguais, quer fosse fusão não instrumentada, com instrumentação posterior ou instrumentação de 360 graus. A técnica de fusão parece não ter alterado o resultado. Aqui casos só de fusão, ou posterior ou de TILIF. O que é importante e também que eu olho muito é como é que está o alinhamento, como é que está o ângulo do index level, o nível em que nós vamos operar. Se houver uma cifose segmentar, e isto é um estudo em que foi feito só uma fusão posterior apenas, a taxa de fusão com cifose ela foi muito reduzida. E nestes casos, então, há que adicionar um queijo intersomático. Aqui um caso nosso em que justamente este alinhamento aqui um pouco cifótico do nível operado levou a uma quebra do parafuso. Esta cifose segmentar condiciona também a necessidade ou não de fazer uma fusão só no index level ou estender conforme seja o alinhamento global sagital. E por isso torna-se interessante, e é cada vez, eu aconselho que isso seja feito, olhar para os parâmetros espinopélvicos e os parâmetros de deformidade do nosso doente. Um trabalho muito interessante do grupo do Olivier Gilles, francês, que vos recomendo a leitura, de 654 doentes, mostram que estes doentes tendem todos a ter um PI maior e também um tilt de C7 maior que os doentes assintomáticos. 24% dos doentes têm um alinhamento sagital anterior e os que não têm compensam de alguma maneira com uma retroversão pélvica. Aqui, casos paradigmáticos que estão nessa publicação. E este mau alinhamento é responsável pela pseudoartrose, pela falência de implantes e por maus resultados clínicos. E, portanto, eu julgo que isto deve ser integrado no nosso processo de decisão terapêutica e de estratégia terapêutica. Um outro estudo também que ele publicou, comparando a fusão 180 com 360, mostra também que a queixa intersomática está associada a melhores resultados clínicos, sobretudo em doentes com disco com altura de escala aumentada. E ele sai com uma classificação que eu acho que é muito interessante e que eu me esforço por seguir nas minhas cirurgias, em que há um tipo 1, que é o doente que tem uma lordose segmentar e global preservada, em que você pode fazer uma fusão prostolateral, ou até num doente mais idoso, com grande risco cirúrgico, fazer apenas uma descompressão sem fusão. Um tipo 2, com a cifose segmentar, como eu falei, dar um suporte anterior com uma queixa intersomática. Um tipo 3, com uma lordose com uma hipolordose lombar, depende de como é que nós fazemos, com uma construção limitada, se conseguimos fazer uma correção ou não, se não considerar como um tipo 4, em que está associada a uma retroversão pélvica, e aí será preciso fazer uma construção um pouco mais extensa. E, claro, naqueles doentes que têm um balanço sagital completamente inapropriado, o problema maior é a cirurgia de deformidade e não tanto das espondilolisteses. Quais são os prós e os contras de utilizar um dispositivo intervertebral? Oferece de imediato uma estabilidade da coluna anterior, vai proporcionar uma maior área de contacto, uma melhor taxa de fusão, uma melhor distração da altura do foramen. Eliminamos a dor que tem origem discal, capacidade, como dissemos já, de restaurar o balanço sagital e, de alguma maneira, também, por ligamento-ataxia, reduzir um pouco este desvio listésicos. Aumenta a perda sanguínea, prolonga o tempo operatório, uma maior retração de nervos e do saco dural que pode originar alguma dor neuropática pós-operatória e também uma disseção para além das facetas que muitas vezes impacta naquela dor pós-operatória lombar. E, claro, também está associada a complicações. Sim ou não realizar? Papers temos que nos dizem que
A vantagem clínica de fazer uma fusão intersomática num grupo de pacientes geral não está clinicamente demonstrada a sua superioridade. Mais um outro paper também que diz que a superioridade não se demonstra, apenas um aumento do custo associado. No entanto, outros papers vêm também corroborar esta mesma ideia, mas dizem que o tal aumento do custo associado não é assim tão significativo. Avançando um pouquinho mais, papers que defendem a não fusão intersomática nos grupos de doentes estáveis e nos doentes com instabilidade, realizar essa fusão, com estas indicações que já tínhamos discutido anteriormente, a alteração módico 1, a tal instabilidade anteroposterior e também a instabilidade angular e a tal perda de lordose. Quando escolhemos, que tipo de implante intersomático escolhemos? O PLIF e o TLIF é sempre aquela solução que nos serve para toda a coluna lombar, conforme o nível que estamos a operar. Depois, temos limitações técnicas do ALIF, o ALIF muito bem para L5S1, mas depois perde um pouquinho a sua capacidade pelo risco de lesão vascular associada e um pouquinho também a mesma coisa com o chamado XLIF. Aqui casos operados. Como eu dizia, o ALIF é muito eficiente porque há uma muito boa preparação discal, maximizamos a área de implante para fusão e temos taxas de fusão grandes, permite uma correção muito agressiva da lordose e da restauração da altura e vamos poupar toda esta musculatura posterior, com todos os riscos, claro, de lesão vascular. O XLIF também, temos alterações sensitivas de dor da coxa, de déficits motores que não são desprezíveis, que parecem, felizmente, reduzir-se ao longo do follow-up. É uma técnica também muito versátil, dificuldade em L5S1 pela altura da crista ilíaca, boa taxa de fusão. Para mim é a melhor opção quando temos que fazer uma correção também de deformidade coronal e quando há alguma laterolistesis, sempre que vamos um pouquinho mais para baixo, o risco de lesão vascular e do plexo é maior e esta é a minha dificuldade em estenose central do canal ou do recesso, que são muitos dos meus doentes, eu não me sinto confortável em usar o XLIF. Aqui alguns casos. Como é que comparam todos estes implantes? Um estudo aqui muito interessante mostra que aquele que tem maior impacto na lordose segmentar e global acaba por ser o XLIF. Um estudo com 220 doentes, uma melhoria da lordose com o ALIF, o XLIF e o TLIF, aquilo que nós já sabemos, tende até às vezes a ser uma cirurgia um pouco cifotizante. Este quadro aqui é muito interessante, que mostra realmente que em termos de lordose e de ganho de altura, o ALIF é bem potente e, comparando entre eles, veem que todos eles têm o mesmo impacto na correção de espondilolisteses. O ALIF ganha para o TLIF no ganho de altura e também na lordose, que está no ganho de lordose. Falando um pouquinho de cirurgia minimamente invasiva, há um papel para a cirurgia minimamente invasiva nestes doentes, que são doentes idosos e que beneficiarão de menor morbilidade iatrogénica. Para mim, o MS é também sempre um problema de custo e efetividade, não é? E não está aprovado, e há estudos que, como eu cito aqui, que não mostram uma diferença de custo-utilidade entre uma técnica aberta ou uma técnica MIS. Embora outro tipo de análises mostram favoravelmente uma diferença em torno do mini-TLIF comparado, com menos perda, menos duração de cirurgia, uma perda de sangue menor, menos complicações e uma estadia hospitalar também menor. Este trabalho muito interessante mostra realmente que se há um impacto económico nas cirurgias minimamente invasivas, ele está nesta região aqui e o custo maior é realmente aquele que está ligado ao implante, que todos os implantes minimamente invasivos são mais dispendiosos. Para terminar, então, como é que eu faço a minha... Eu faço descompressão, laminectomia apenas quando eu preciso de uma cirurgia rápida num paciente idoso com muita comorbilidade, que já evidencia algum grau de fusão natural e que não tem nenhum fator de risco de instabilidade. Faço uma facetectomia, uma facetectomia medial naquele doente que precisa de uma descompressão um pouquinho mais alargada, estabilizo com um Cowflex, por exemplo,
e vejo que intraoperativamente não há uma grande instabilidade, apenas uma pequena microinstabilidade. São doentes com má qualidade óssea e eu prefiro ancorar nos elementos posteriores, que são elementos sólidos, do que meter um parafuso num corpo vertebral osteoporótico. Faço laminectomia instrumentada posterolateral quando há risco de instabilidade, quando temos uma altura de disco importante e temos quando é necessário uma descompressão óssea bem generosa e bem alargada. Adiciono um cage intervertebral quando há um risco de pseudoartrose aumentada e aí tendo a usar uma técnica fácil como um TLIF. Quando é necessário corrigir lordose local ou deformidade local e global, aí vamos para técnicas mais agressivas, sendo que em L5-S1 favoreço o ALIF e acima a abordagem lateral. De toda maneira, esta estratégia tem que ser adaptada à especificidade de cada doente, às suas expectativas e à sua situação médica geral. E, sempre que posso, tento fazer tecnicamente invasiva. Obrigado.